Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Olá, amigos ouvintes da Web Rádio Fraternidade. Vamos iniciar mais uma vez aqui o programa Estudando as Obras de Leon Denis. Nós estamos refletindo aqui sobre a obra Depois da Morte, publicada no ano de 1890, e nós estamos estudando o capítulo 6, intitulado Cristianismo. E repetindo o que falamos a semana passada, este capítulo, devido à sua extensão, nós estamos dividindo ele em vários programas. Então vamos continuar abordando aqui um momento em que Leon Denis nos diz da seguinte maneira, que Jesus resumia em imagens grandiosas, em traços inflamados, as verdades eternas. Seus apóstolos nem sempre o compreendiam, mas ele deixava aos séculos e aos acontecimentos o cuidado de fazer germinar esses princípios na consciência da humanidade. Como a chuva e o sol fazem germinar o grão confiado à terra, é nesse sentido que endereçava aos seus essas palavras corajosas: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não. Meus amigos, essa passagem do Cristo ela é de uma grandiosidade impressionante, porque ele afirma com toda a convicção que as suas palavras não passarão. Porque nós sabemos que as palavras do Cristo são palavras de vida eterna. São palavras que refletiam ali com muita proximidade o pensamento divino, a tal ponto de as religiões no futuro o terem confundido com Deus. Mas nós sabemos que Jesus não é Deus. Jesus é o nosso irmão, digamos que o irmão mais velho, aquele irmão mais experiente, que veio nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo disse, certa ocasião. Então as palavras de Jesus, elas nunca passarão, porque os ensinamentos dele são ensinamentos que não nos auxiliam a viver apenas na Terra, mas sim em todos os orbes, todos os planetas que formos morar em vidas futuras. O ensinamento do Cristo nos servirá como guia para sempre evoluir cada vez mais. Aqui Leon Denis também cita o encontro de Jesus com os espíritos de Moisés e Elias no alto do Monte Tabor, da qual Jesus manteve ali um diálogo que estava tão bom que Pedro chega a oferecer ao mestre para que se fizesse ali 3 tendas, uma para Jesus, uma para Elias e uma para Moisés, da qual Jesus diz não ser necessário. Meus irmãos, esse momento aqui é muito importante, porque Jesus demonstrou aqui nessa passagem no Monte Tabor que o diálogo com os mortos não deve ser interrompido, que os mortos, na verdade, continuam muito vivos do outro lado. Se não pudesse conversar com os mortos, conversar com os espíritos, Jesus não teria feito. Muitas pessoas dizem que é proibido porque Moisés fez a proibição no Velho Testamento, e nós concordamos, realmente Moisés proibiu de fato. Porém, Moisés proibiu, primeiro ponto, porque é possível. Ninguém proíbe algo que é impossível. Ninguém proíbe, por exemplo, de alguém roubar uma ponte. Ninguém viu uma placa proibido roubar essa ponte, porque uma ponte nós sabemos que a pessoa não pode roubá-la, não tem como carregar uma ponte, pelo menos até hoje, né, não inventaram isso ainda. Mas outras coisas é proibido estacionar, proibido ultrapassar a velocidade e outras coisas mais que existem regras. Essas regras de origem humana. Do mesmo modo, Moisés então proíbe na época, porque o diálogo é possível. E não se proíbe uma coisa que é feita com correção. Do mesmo modo que eu citei com relação à velocidade de um carro, só se coloca limite de velocidade porque as pessoas não sabem respeitar o limite de segurança, onde todos possam dirigir e caminhar com segurança numa via pública.
Então, se Moisés proibiu, ele tinha um motivo para isso. Como legislador da sua época, um homem que instituía leis, que foram no total 613 leis, e ele resolveu, então, num dado momento, proibir, com punições severas, o diálogo com os mortos, porque as pessoas não estavam sabendo utilizar essa faculdade tão magnífica que é a mediunidade, que é essa capacidade de nós, enquanto encarnados, entrarmos em contato com seres do outro mundo, que vêm nos consolar, que vêm nos orientar. Mas assim como hoje, antigamente também existia aqueles médiuns apenas interesseiros, que usavam a mediunidade para fins particulares, para coisas fúteis, para responder questões de ordem particular que não vão agregar muito à evolução moral do homem. Então, por isso que Moisés proibiu. Mas não é uma proibição de Deus, é uma proibição mosaica, uma proibição de Moisés. E que se fosse uma proibição divina, Jesus jamais teria conversado então com o próprio Moisés e com Elias. Então, naquele momento, digamos que Jesus abriu novamente as portas do mundo invisível para contato com o mundo corporal. Leon Denis nos diz aqui que, com o tempo, as verdades transcendentais se velaram. Aqueles que as possuíam foram suplantados por aqueles que acreditavam saber, e o dogma material substituiu a pura doutrina. Na sua expansão, o cristianismo perdeu em valor o que ganhava em extensão. Com o passar do tempo, meus irmãos, sobretudo com a união do cristianismo com o interesse romano, quando o cristianismo passa então a ser considerado e aceito como uma religião, e desde então que os cristãos da época passam também a compartilhar do poder, passaram aí a fazer parte desse amontoado que veio desfigurar o cristianismo, os dogmas. Cada dogma criado afastava o ensinamento do Cristo da realidade que nós tanto necessitamos. Então os dogmas materiais foram suplantando o ensinamento puro e cristalino que o Cristo nos trouxe. Por exemplo, o dogma do pecado original, onde todos nós sofremos por culpa de Adão e Eva, por uma desobediência, e que toda a raça a partir dali estava condenada ao sofrimento, à dor. E nós sabemos, através da racionalidade, de unir a razão, de unir a questão do pensamento, da filosofia, que isso não seria justo da parte de Deus punir, por exemplo, hoje nós temos 7 bilhões de espíritos encarnados na Terra, de que 7 bilhões de pessoas sofrem por culpa de um casal. Então isso não é mais compatível com a razão humana. A razão humana se recusa a acreditar nisso atualmente, apesar de muitas almas ainda concordarem. Nós entendemos que faz parte de um processo de evolução, de aprendizado. Mas uma obra como o Cristianismo e o Espiritismo, um outro grande livro de Leon Denis, ele nos diz que por trás dos dogmas, nem todos, mas de alguns deles, há ali um fundo de verdade. Por exemplo, de que nós nascemos com o pecado de Adão e Eva. Isso a razão não aceita mais. Mas o fundo de verdade que existe nisso é que o pecado original não se trata desse casal, mas simplesmente de um pecado ou de um erro onde nós mesmos é que nós cometemos no passado. Então nós nascemos não com o pecado de Adão e Eva, não com o erro de Adão e Eva, mas com os erros que nós cometemos em encarnações passadas e temos nessa encarnação a oportunidade de reparar, porque a Terra é um mundo de provas e expiações, expiações com X, que significa resgate, reparação. Então, nesse momento, nós podemos refletir então que, aos poucos, esses dogmas que foram colocados velando o ensinamento cristão, eles, com o passar do tempo, a tendência é que eles vão cada vez menos tendo efeito, surtindo menos efeito na alma, no pensamento do ser humano. E aqui ele nos diz que Leon Denis continua, que as aparições de Jesus depois da sua morte não podem ser colocadas em dúvidas, pois elas sozinhas explicam a persistência da ideia cristã. Depois do suplício do Mestre e a dispersão dos discípulos, o cristianismo estava moralmente morto. Somente as aparições e as conversas com Jesus é que devolveram aos apóstolos sua energia e sua fé.
Então, de fato, essa volta de Jesus, ela é para mostrar que a vida continua. Jesus falou tudo o que falou, ensinou, exemplificou, sempre falando nessa questão da imortalidade da alma. A própria bem-aventurança, muitas bem-aventuranças nós só conseguiríamos entender se levarmos em consideração o espírito imortal, a continuidade da vida. Então, se talvez Jesus não tivesse voltado em espírito, é bom que se diga, e não em corpo, mas voltou em espírito, muito do que ele disse ficaria incompleto, ficaria sem valor. Mas quando Jesus volta e mostra que a vida continua, de que a vida não se resume a esse olhar estreito que nós temos aqui na terra enquanto encarnados. Então, Leon Denis faz essa ressalva de que Jesus veio devolver o ânimo aos apóstolos que momentaneamente estavam desiludidos, estavam inclusive com medo, porque Jesus houvera sido crucificado. Mas depois da volta de Jesus, então os discípulos, os apóstolos, recobraram a energia, recobraram o ânimo para pregar o Evangelho, para fundar Casa do Caminho. Depois viera Saulo, que se converteria em Paulo mais tarde, fundando várias igrejas, mandando várias cartas. E aí nasceu então esse cristianismo agora pregado não mais pelo Cristo, mas pelos seus apóstolos, da qual hoje nós espíritas temos também o papel de sempre divulgar, sempre falar do Evangelho, desse Evangelho tão maravilhoso que Jesus nos deixou, e que Kardec teve o ensejo de escrever uma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo comentários seus de Kardec e também dos espíritos que participaram da codificação a respeito dessa parte moral, dessa parte maravilhosa que o Evangelho vem nos trazer, nos auxiliando nessa nossa evolução, nessa nossa jornada aqui na Terra. Meus amigos, nós concluímos então o estudo de hoje e na semana que vem nós continuaremos neste capítulo intitulado O Cristianismo, capítulo 6 do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Um grande abraço e que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça entre nós hoje e sempre. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.